Bom, olá Letícia, eu gostaria inicialmente de agradecer por você estar aqui e ter aceitado essa oportunidade de falar um pouco com a gente e a gente também de receber você. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Meu nome é Letícia Anjos, eu sou psicóloga recém-formada pela PUC. Eu agradeço muito o convite, que honra poder estar aqui com você para falar de um tema que é tão importante na nossa sociedade atualmente. Sim. Essa reportagem, ela incentivou essa entrevista, primeiramente, e ela apresenta um reflexo da vida de muitas mães curitibanas, focando especificamente nesse grupo de mulheres que precisam conciliar a maternidade, a vida de dona de casa e o trabalho. Bom, a partir desse contexto a gente vai fazer as perguntas, Então a primeira pergunta seria: como a tripla jornada influencia os padrões de pensamento das mães, levando a distorções cognitivas como a autocrítica excessiva e a síndrome de impostora? E também como esse sentimento de culpa materna pode ser internalizado e reforçado por narrativas sociais, prejudicando a saúde mental das mães. Bom, primeiramente, parabéns pelo projeto, É super interessante a gente estar falando sobre isso, ainda mais nos tempos atuais, pós-pandemia, em que essa sobrecarga materna ela foi muito externalizada. Então hoje a gente vê a mulher como centro no papel do cuidado, Historicamente isso sempre ocorreu, mas essa mulher ela está tentando sair desse ambiente doméstico e ir para fora, Então desde o período aí da globalização, os movimentos sociais que ocorreram ali no final do século passado, isso tudo auxiliou que essa mulher ela tenha cada vez mais empoderamento para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, E isso vem com muito peso, Porque a mulher ela está muito atribuída ao papel de cuidado. Isso desde historicamente falando, A gente, quando a gente nasce mulher, a gente sempre é colocada nesse papel de cuidado, a gente é colocada nesse papel de ser mãe, Algo muito internalizado dentro de cada criança, digamos assim, em que quando tem um aniversário, a menina recebe uma boneca, quando tem um aniversário de menino, o menino vai receber um carrinho, Então essas distorções elas já começam desde quando a gente é pequeno e vai se internalizando cada vez mais, Desde da panelinha que é dada para a mulher ser atribuída ao serviço doméstico, enquanto o homem é atribuído a atividades de lazer, a atividades de que ele possa procurar fazer o que ele gosta, Então a gente já tem isso como um problema na estrutura social, é enraizado mesmo que a mulher já nasce com essa autocobrança, De será que eu devo ser mãe? Chega nos 20 e poucos anos, olha, será que eu tenho que ser mãe agora? 30 e poucos anos, aquela culpa, mas eu não quero ser mãe agora, mas eu tenho que ser mãe, Então, são diversos pensamentos em que essa internalização mesmo do cuidado, do papel do cuidado, acaba gerando essa autocrítica, Então, diversos pensamentos distorcidos que vêm nessa mãe que está nessa tripla jornada sobrecarregada, em que ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do seu trabalho, ela tem que dar conta de tudo. Isso faz com que ela tenha aquele papel da super-heroína, que isso é uma autocobrança, Ela tem que dar conta de tudo, ela acaba deixando ela mesma de lado. Então, isso tem impacto extremamente negativo no bem-estar psicológico dela, Então, a autocrítica, o sentimento de pertencimento, Hoje já se fala do burnout parental, porque o burnout está muito ligado ao trabalho, E agora realmente tem estudos saindo sobre o burnout parental, que é esse excesso de trabalho, essa carga excessiva de cuidar dos filhos e ter que dar conta de tudo, Então o burnout está saindo do ambiente do trabalho e esse esgotamento ele está vindo para dentro da própria casa, para dentro desse papel do cuidado, Então a culpa ela vai acabar gerando, Quando essa mulher ela tenta tirar um tempinho para ela, Hoje não vou fazer as atividades de casa, do cotidiano, eu vou fazer algo para mim. Mas espera, eu devia estar cuidando do meu filho, eu devia estar fazendo alguma coisa para casa, lavando roupa. Então, essa falta de apoio, quando ela não tem esse apoio familiar, do parceiro, do marido, cuidando dos filhos, isso gera ainda uma sobrecarga ainda maior, que isso tem um impacto total na saúde da mulher, Então, esse papel do cuidado é uma estrutura social que tem sido alvo de muitos estudos da psicologia, porque isso impacta diretamente na saúde da mulher. Sim, seguindo esse gancho sobre o burnout, eu gostaria de perguntar, esse burnout no materno, no contexto do home office, ele pode se manifestar de maneiras diferentes do burnout profissional, tradicional, e como a gente poderia diferenciar e como tratar ele? O burnout, ele é muito estudado, na questão desse esgotamento relacionado ao trabalho,
Os sintomas são os mesmos, né? Então, tem poucos estudos que falam desse burnout materno, né, que é essa sobrecarga, mas que relaciona os dois, né, porque essa mulher, ela trabalha, ainda mais agora falando de home office, ela está dentro de casa trabalhando, mas ela precisa dar conta de todo o ser ela mesma, né, todo o trabalho doméstico que ela mesma, né, como ser humano, ela já precisa dar conta, mas também o cuidado com os filhos, né, escola, roupa. Então é uma estrutura que acaba sobrecarregando essa mulher. Então, se essa mulher vai participar de uma reunião online e for uma criança, né, menor de 12 anos, né, já saiu uma pesquisa que as mães de crianças menores de 12 anos acabam tendo essa sobrecarga um pouco maior por causa do cuidado, né, que essa criança precisa. Então, por exemplo, se ela está numa reunião importante em que essa criança começa a chorar, ela vai sentir uma culpa e ela vai precisar cuidar dessa criança, mas ao mesmo tempo ela vai sentir aquele peso de: será que meu trabalho ele tá sendo afetado por isso? Será que eu posso ser futuramente demitida porque eu não dei o meu melhor, porque eu não consegui dar o meu melhor? Então essa autocobrança acaba vindo e gera um esgotamento, né? O esgotamento de ter que lidar com tudo ao mesmo tempo, sendo que ela precisa também de um tempo para ela, né? Ela precisa tirar, porque quando a gente está sobrecarregado no trabalho, em casa, com todas essas responsabilidades, a gente deixa o mais importante de lado, que é o nosso cuidado, né? O autocuidado pessoal, seja uma atividade de lazer, seja uma atividade física, né, que acabam ficando de lado, né? Então, muito se fala, eu preciso de 30 horas no dia para poder dar conta de tudo, mas a gente precisa adaptar o nosso dia para que a gente consiga lidar com isso nas 24 horas. E essa mãe sobrecarregada, como que a gente vai cobrar dessa mãe, sendo que ela tá dando conta de tudo, às vezes uma mãe solteira, inclusive, né? Então, os sintomas desse burnout são exatamente esse esgotamento, né, essa dissociação, né, você não sabe mais quem você é naquele meio. E isso gera diversos sintomas, né, o estresse, até as questões ali do cotidiano, a perda do apetite, né, atividades básicas se tornam insuportáveis. Então essa mãe que precisa ligar a sua internet, né, começar a trabalhar, mas daqui a pouco ela precisa parar para fazer o almoço, ela precisa tomar um banho, ela precisa se arrumar para uma reunião, isso acaba se tornando insuportável, passar uma maquiagem, alguma coisa assim, para ela poder estar naquele ambiente de trabalho. E viu como, enquanto eu vou falando, essas coisas se confundem, e é exatamente isso que acontece dentro da casa dessa pessoa, porque vai tudo se confundindo. E esse é um dos problemas do home office, ao mesmo tempo que ele traz uma flexibilidade, ele traz uma confusão, às vezes a gente não sabe o que é do trabalho, o que é da casa, o que é da pessoa. Então muitas pessoas se perdem nisso. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa forma, que é extremamente boa, essa forma remota, né, de ter essa flexibilidade, eu trabalho ao horário que dá, o horário aonde, o lugar que dá, né, posso ir num café trabalhar, mas posso estar em casa, né, mas isso pode se perder, né? As pessoas elas podem despersonalizar por causa do trabalho ou por causa ali do trabalho materno. Então, em relação aos sintomas, os sintomas seguem os mesmos, né? Só o ambiente que a gente fala, né? Porque mesmo que esses fatores acabam se reunindo, né? Se confundindo, tem se falado sim do burnout parental, né? Do burnout materno. Bom, como essa sobrecarga mental, emocional e essa falta de tempo real de descanso e lazer para elas afeta essas funções executivas, como memória, planejamento, tomada de decisão, e como isso pode impactar a identidade e a autoestima no dia a dia dessas mães que trabalham em casa? Certo. O estresse é a chave de tudo, né? Então, o esgotamento dentro do trabalho, o esgotamento dentro de casa, com cuidado com os filhos, gera um estresse. E o estresse acaba impactando na saúde como um todo, né? O bem-estar psicológico, ele não é só um bem-estar psicológico, não é um bem-estar de estar bem com o físico, o emocional, né? E muitas vezes a gente confunde isso, a saúde. O que é saúde? Saúde não é ausência de doença. Saúde é você estar bem em diferentes dimensões dentro da sua vida. Né? E essa pessoa que está em burnout acaba realmente se confundindo muito em relação à saúde que ela tem por causa do estresse, o impacto do estresse na sua vida. Então esse estresse vai levar a diversos impactos negativos na vida dela, né? Tanto em funções executivas de planejamento, organização, quanto as próprias funções emocionais, né? E o emocional, quando esse estresse ele não é bem regulado, não é bem tratado, não é trabalhado em terapia, num médico, às vezes até na questão psiquiátrica mesmo, esse estresse pode levar
a problemas de saúde, né, doenças autoimunes, problemas relacionados à pressão. Então tem diversos fatores ali envolvidos no quanto o estresse impacta. Não é só na agenda dessa pessoa, né, não é só no atraso. Eu era uma pessoa que eu não me atrasava e agora eu sou uma pessoa que eu não consigo me organizar e planejar meu dia, mas também na saúde dessa pessoa, né? Ela pode desenvolver a longo prazo ou até a curto prazo doenças. Então, esse burnout ele precisa ser trabalhado, né? E a gente fala muito da terapia, mas a gente também tem que considerar que muitas mães não têm o acesso à terapia, né? Então, mesmo que o sistema de saúde ele forneça muitas ferramentas, a gente tem que falar sobre a saúde pública, né? Sobre políticas públicas para o acesso da saúde mental dessa mulher. Sim. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Bom, de que maneira essa idealização da maternidade ela afeta o modo como as mães percebem seus próprios limites e como isso dificulta a busca por essa ajuda psicológica? E além de como isso contribui para um ponto de ruptura em que o estresse crônico da tripla jornada pode desencadear transtornos psicológicos mais graves, como a depressão e essa ansiedade generalizada. Certo. Vou responder a primeira, daí você pode responder a segunda. A idealização da maternidade, ela vem muito também com a rede social, né? A gente fala que a rede social ela é muito boa, mas ela é muito perigosa. A gente vê mães blogueiras em que trabalham ali, tratam a sua rotina diária e a sua mãe, você que é mãe, vai olhar a sua internet, vai ver seu Instagram, você vai ver, olha, será que eu tô sendo uma boa mãe? Porque olha que legal o que essa blogueira aqui colocou. E claro que tem muitas pessoas que sabem distinguir, mas a grande maioria das pessoas elas não sabem, né? Então tem a comparação, que é uma ferramenta que acaba sendo extremamente perigosa, muita culpa, né? Olha, mas essa blogueira tá viajando, tá tendo momentos de lazer, mas essa mãe solteira que tá dentro de casa, que tem condições financeiras mais restritas, né? Que as pesquisas falam que o burnout parental, esse burnout, tem uma pesquisa que fala que mulheres de baixa renda, né, têm a tendência a ter maior burnout, né, ainda mais as mães solteiras. Então, essa comparação até nessa questão social em que essa mulher está inserida, ela gera essa culpa, e essa culpa, se ela não for bem trabalhada, ela vai levar a diversas distorções cognitivas, né? Então, olha, se aquela pessoa que postou no Instagram que ela tá tendo um momento de lazer com seu filho, tá tudo tão bom para ela e eu tô aqui patinando nas coisas mais básicas com meu filho, né? Então, essa culpa vai gerar diversos problemas, tanto na relação que ela tem com essa criança, né, com o filho, adolescente e tudo mais, quanto na relação que ela tem dela mesma como mãe, né? Então há essa cobrança excessiva de ser uma mãe perfeita, digamos assim, em que se essa mulher não saber trabalhar direito, não ter uma rede de apoio, né, recursos que ela possa trabalhar isso pode ser extremamente prejudicial à saúde física e psicológica dela. E como poderíamos ressignificar essa dificuldade, essa pressão? Isso é uma estrutura social bem complicada, né? A gente tem, claro, ganhado muito mais espaço a partir dos movimentos sociais, né? Mas é um problema social, é um problema na estrutura, né, do patriarcado, da ausência de ajuda, né? Que eu não gosto de usar esse termo ajuda do parceiro, porque para fazer um filho precisa de duas pessoas, né? Então, muitas famílias, claro, não tem esse problema, e que bom, mas ainda é um problema dentro da estrutura em que o homem ajuda a mulher a fazer. Mas, poxa, ele também é pai, por que ele não pode fazer? Né? Então, é um problema que tem que ser feito a partir da educação dos filhos, das novas gerações, né? E isso está cada vez mais complicado. É algo que são muito pequenos passos, muito pequeno, porque está muito estruturado desde a história da gente como ser humano mesmo. Sim. E como qual é o impacto desse estresse materno e como que ele reflete nessa relação com os filhos e no desenvolvimento emocional das crianças? Olha, eu sou da terapia de esquemas, né? Terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquemas. Então, baseado nisso, a gente vê o quanto essas experiências da infância impactam no desenvolvimento de esquemas, né? Esquemas são crenças internalizadas naquele indivíduo que podem ser disfuncionais ou adaptativas também, mas a gente trabalha muito os esquemas iniciais e os adaptativos. Então, a forma como essa criança, as experiências dessa infância foram acontecendo para essa criança,
vai auxiliar muito na forma como essa pessoa, né, esse adulto vai se ver na vida, né? Então, se ele teve uma infância ali com diversas questões do impacto emocional, do cuidado, da sobrecarga, do burnout da mãe, isso vai acabar estando espalhado no ambiente. Isso vai impactar negativamente na vida desse indivíduo, que pode gerar esquemas ali que precisem ser trabalhados na vida adulta. Então, isso pode ter muitos impactos, sim, na vida dessa pessoa, né, desse filho que nasce com isso, porque muita da culpa pode ser passada por ele. Então, às vezes, essa criança que não tem muita noção do que está acontecendo, ele vê diversos impactos emocionais na saúde ali da mãe, da família, ele às vezes pode se sentir até culpado, né, e isso gera ali alguns impactos muito ruins, né, para o psicológico dessa criança. Sim. E de que forma o apoio psicológico ele pode ajudar a ressignificar essa crença internalizada da mãe sobre o trabalho, promovendo mais equilíbrio emocional? Primeiro, ver essa mãe como um ser humano. Então, claro que a primeira coisa quando a gente fala com mães, né, olha, eu sou mãe, mas quem é você além de ser mãe? Né? Trabalhar quem é essa pessoa como sujeito mesmo. Trabalhar o que ela gosta de fazer pra ela, sem pensar no filho. Claro que é muito difícil, né, a gente falar isso, porque mães sempre vão pensar nos filhos, né? Pai, mãe sempre vão estar pensando, porque é o coração deles fora deles, né? Então, mas trabalhar isso em terapia, quem é essa pessoa sem o papel de mãe? Né? O que você gosta de fazer? O que você precisa melhorar na sua vida, né? Então, entender primeiro, acolher essa dor. Às vezes, essa pessoa só precisa ser acolhida, só precisa de um abraço de psicólogo, digamos assim, porque às vezes ela não tem mais com quem falar, né? Então, ela precisa ser tão forte dentro da estrutura em que ela está ali na família, que ela não consegue desabar, ela não consegue ter um ombro amigo, talvez, né? Então, primeiro acolher essa pessoa e depois a gente trabalhar diversas crenças, né? Entender o funcionamento dessa pessoa para poder trabalhar ali nas crenças mais centrais daquela pessoa e poder auxiliar da melhor forma para o bem-estar psicológico. Perfeito. Teria algum ponto que você gostaria de adicionar ou alguma coisa que você sentiu falta de ser abordada? A princípio não. A princípio bem interessante o tema da pesquisa. É isso. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo. Foi muito bom ter essa sua participação. De verdade, eu acho que isso enriqueceu muito essa reportagem, esse conteúdo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz em poder contribuir.